Fala pessoal, eu sou o Rafael Augusto, sejam bem-vindos ao canal Prolixo. Eu criei esse canal com o objetivo de discutir assuntos que determinam o nosso dia a dia, mas que muitas vezes eu percebo que as pessoas não dão a devida importância para cada um deles, muitas vezes por acharem que é complexo demais ou por algumas pessoas quererem dizer que é extremamente complexo, sendo que na verdade é bem simples. E eu vejo muita gente se enganando. E você vai ver aqui no canal temas como economia, política, estatística, ciência, tecnologia, investimentos, carreira, enfim, uma gama bem grande de temas que eu quero discutir aqui, quero criar vídeos. E esportes também vai ser muito comentado aqui no canal, mas eu vou abordar o esporte de uma forma diferente. Eu vou abordar mais pelo lado da estratégia, na parte tática de cada um dos esportes, qual é a estratégia que é usada, por que chegou a tal momento, alguns termos que são utilizados em transmissão que pouca gente conhece, mesmo quem gosta do esporte, mostrar para vocês quais são as táticas, enfim, de uma série de modalidades. Não vou me prender a nenhuma modalidade, eu gosto de esporte de uma forma geral, vai estar junto com esses outros. Mas nesse primeiro vídeo, além dessa pequena apresentação, eu quero falar sobre um assunto que tá todo dia na nossa cara e muitas vezes a gente não para prestar atenção. E o fato de não parar para prestar atenção nisso acaba gerando uma confusão enorme e criando vários erros, que é a diferença entre fato e opinião. A princípio, diferenciar o que é fato e opinião parece ser uma coisa simples, não parece ser tão complicado, né? Quem nunca questionou isso pode pensar, não, mas fato e opinião são coisas totalmente diferentes, então é fácil determinar. Não é. Fato e opinião são coisas que andam muito juntas e estão sempre em qualquer comunicação. Então, se você está lendo, se você está ouvindo nesse vídeo mesmo, vocês vão perceber que eu vou falar alguns fatos e vou dar algumas opiniões. Então, muitas das vezes é difícil fazer essa separação. A própria mente humana ela tem uma dificuldade muito grande em separar o que é fato do que é opinião. Isso ficou bem ilustrado na animação, que inclusive está concorrendo ao Oscar esse final de semana, que é o Divertidamente. Ei, olha o trem! Que beleza! Vamos para a sala de comando! Oh, não! Esses fatos e opiniões são tão parecidos. Isso não importa. Sempre acontece. Então vamos à definição em si, que é bem simples. Fato é uma coisa que aconteceu. Ela é irrefutável. Não tem como você desmentir. Isso aconteceu. Então, inclusive, um fato fictício ou um fato falso é um paradoxo. Se ele é falso, ele não é um fato. Um fato é o que aconteceu e pronto. Não importa o que você acha, ele aconteceu, isso é verdade, ponto final, acabou, é um fato. Opinião já é a interpretação de um fato. A opinião também pode ser a interpretação de uma outra opinião. Mas a opinião, em geral, ela está baseada em um fato. E mesmo que a sua opinião seja em cima de uma outra opinião, na base vai ter um fato. Então as opiniões são todas ligadas a um fato, elas devem ser ligadas ao fato. É claro que existem pessoas e assuntos que elas querem ter opinião baseada em nenhum fato, mas isso normalmente é desacreditado, não é levado muito a sério. E vou dar um exemplo simples do que é fato. Então a frase Roberto Carlos vendeu mais discos que Caetano Veloso. Isso é um fato, não pode ser refutado, ele existe. Não importa mais se você gosta de Caetano Veloso, se você odeia Roberto Carlos, se você não gosta de Roberto Carlos, se você ama Roberto Carlos, se você ama Caetano Veloso, se você ama os dois. Não importa qual é a sua opinião. Roberto Carlos vendeu mais discos que Caetano Veloso. Ponto final. Agora, um exemplo de opinião. Roberto Carlos é melhor artista que Caetano Veloso. Isso já é uma opinião, não é um fato. Porque isso é a sua opinião, que pode ser diferente de outras pessoas. Importante aqui, o fato ele não pode ser refutado de forma alguma. Ele existe
e pronto. Ele pode mudar, então pode ser que daqui a um tempo o Caetano Veloso venda mais discos que o Roberto Carlos. Daqui a 100 anos, enfim, não sei. Mas hoje, o fato hoje é que Roberto Carlos vendeu mais discos que Caetano Veloso. Isso é fato. Mas a opinião de que ele é melhor é a sua opinião, ou a minha opinião, ou a opinião de muitos, mas não necessariamente quer dizer que isso seja um fato. É apenas uma opinião. Quando a gente coloca essa diferença assim, tão simples, e colocando frases separadas, não é difícil de entender o que é fato e o que é opinião. Quase nunca no texto a divisão é tão certa assim. Na maioria das vezes, a opinião está ligada ao fato. Então, por vários motivos, para dar fluidez ao texto, para dar credibilidade ao texto, para passar para você uma ideia de que o que a pessoa está falando tem sentido, se liga a opinião ao fato. E isso é muito complicado a partir do momento em que você não entende o que é opinião e o que é fato, e começa a falar que o que alguém opinou é realmente um fato, ou quando alguém quer te manipular. Então é muito simples manipular as pessoas através desse problema que a mente tem de analisar o que é fato e o que é opinião. Então eu vou dar um exemplo quando essa mistura acontece. Roberto Carlos vendeu mais discos que Caetano Veloso, logo é um melhor artista. Pronto. Eu dei o fato, coloquei a minha opinião. Eu posso fazer o contrário, colocar a minha opinião e justificar ela pelo fato. Que seria assim, Roberto Carlos é melhor artista que Caetano Veloso, já que vendeu muito mais discos. A opinião de que Roberto Carlos é melhor, seguida do fato que ele vendeu mais discos. Então, reparem que aí agora já começa a complicar. Você separar o que nessa frase é fato e o que nessa frase é opinião, já não fica tão simples quando você está lendo um texto no seu dia a dia ou ouvindo alguém falar. Então tomem cuidado para não pegar como fato tudo que vocês leem. Mas esses exemplos são fáceis. Mesmo que eles estejam ligados, estejam numa frase só, os textos e as locuções e os diálogos normalmente são diferentes. São ainda mais ligados fatos com opiniões. Então seria mais ou menos assim. Roberto Carlos, artista brasileiro que mais vendeu disco e melhor músico que Caetano Veloso, nasceu no Espírito Santo. Tá vendo que eu fiz a mesma coisa, as mesmas coisas das outras frases, mas de uma forma totalmente diferente. Eu não vou falar aqui sobre as questões práticas gramaticais que existem para misturar fato com opinião e como elas ocorrem e vários exemplos, etc. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo um link às questões mais gramaticais que envolvem fato e opinião, mais exemplos, como que uma única palavra pode mudar totalmente o sentido, como usar a mistura de fato e opinião para dar ênfase no que você quer e tirar a ênfase do que você não quer, enfim, como tentar manipular o leitor. Então qual é o problema de confundir fato com opinião? É que quando você tiver uma opinião e achar que ela é um fato, você não vai aceitar que ninguém vá contra esse fato, porque o fato ninguém pode ir contra. É aquilo e pronto. Então voltando à questão do Roberto Carlos e Caetano Veloso. Então o João, ele acha que o Roberto Carlos é melhor do que o Caetano Veloso. É a opinião dele. Se ele toma isso como um fato, ele não vai aceitar, por exemplo, os argumentos da Maria, que acha o Caetano Veloso melhor artista do que o Roberto Carlos. Entendendo? É claro que cada um vai apoiar em fatos. Então, por exemplo, o João disse que o Roberto Carlos é o melhor artista do que o Caetano Veloso porque o Roberto Carlos vendeu muito mais discos. É um fato. Repare que o fato de Roberto Carlos ter vendido muito mais discos é um fato que tanto o João, que acha o Roberto Carlos melhor, quanto a Maria, que acha o Caetano Veloso melhor, concordam. Os dois concordam com o fato, mas eles não concordam com a opinião. E se o João passa a achar que a opinião dele é um fato, ele não vai querer nem ouvir. Ele simplesmente vai falar assim, não quero saber, é assim, pronto. Aí vão começar a partir para a ofensa. Eles não vão estar abertos à discussão. Então a Maria, ela pode falar assim, não, o Caetano Veloso é um melhor cantor do que o Roberto Carlos. O João pode questionar, baseado em qual fato? Porque o fato que eu tenho é que o Roberto Carlos vendeu muito mais.
A Maria pode simplesmente falar o seguinte: a revista Rolling Stone lançou uma lista dos 100 maiores artistas musicais do Brasil. O Caetano Veloso ficou em 4º lugar, o Roberto Carlos ficou em 6º. Então, agora nós temos dois fatos. Nós temos o fato que o Roberto Carlos vende mais, e nós temos o fato que na lista da Rolling Stones, o Caetano Veloso ficou na frente do Roberto Carlos como o melhor artista. E agora? Então, nesse caso, temos dois fatos que as duas pessoas concordam, mas que cada um tem a sua opinião diferente. E a partir daí, eles vão debater a opinião, eles não vão debater o fato. Eles podem falar se o fato em si, ele tem o peso suficiente para sustentar aquela opinião. Então, o João pode falar assim: não, mas essa lista é feita por jornalistas. A minha opinião é baseada em um fato de milhões de pessoas, que milhões de pessoas compraram muito mais discos do Roberto Carlos do que do Caetano Veloso. A Maria pode falar assim: mas a minha lista é baseada em quem entende de música. O meu fato é baseado em quem entende de música. É uma votação feita por quem entende, por quem trabalha, por quem é do ramo. O fato do Roberto Carlos ter vendido mais não quer dizer muita coisa. O Roberto Carlos lançou muito mais discos inéditos. O Roberto Carlos não foi contra a ditadura e não teve que sair. Pelo contrário, ele ficou aqui no Brasil e fez muito sucesso durante a ditadura. Então, cada um vai tentar diminuir o fato, mas não vai negá-lo. Quando uma pessoa acha que a opinião dela é um fato, então ela deixa de abrir espaço para ouvir outras opiniões. Então, quando você coloca a opinião como sendo um fato, você fecha a sua mente. E aí, como eu disse, você nem quer discutir. Esse exemplo que eu dei, o João poderia não conhecer. A história do Caetano Veloso com a ditadura, e que aí vai fazer com que ele pesquise, ele podia não conhecer que o Roberto Carlos lançou muito mais discos que o Caetano Veloso. Ele não tinha levado isso em consideração. Então, mesmo que você não mude de opinião, toda vez que há uma discussão, você ganha informação. Mas isso só acontece quando você abre a sua mente para também entender que a outra pessoa tem uma opinião e os fatos que ela vai relatar podem aumentar o seu conhecimento. Agora, além dessa parte, ela tem um outro mal muito grande, que é quando ela tem a função de te manipular. Manipular o leitor, manipular o ouvinte. E isso é ainda mais perigoso. Normalmente há uma ideia de misturar fatos com opinião para passar uma ideia. E muitas das vezes nos textos eles tentam fazer o seguinte: eles pegam um fato, misturam com a opinião deles e no final tenta te vender que isso que ele acabou de passar, fato mais essa opinião, é na verdade um fato e que todo mundo tem que acreditar. Até tenta já desacreditar o texto, tenta desacreditar quem for ter uma opinião diferente. Então, para finalizar, eu escrevi um texto aqui simulando como a informação chega até a gente e como não é difícil manipular o leitor ou o ouvinte usando de forma correta a mistura de fato e opinião. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. A minha função é justificar um cachê maior para o Roberto Carlos. Então, eu tenho esse objetivo. Então eu escrevo o seguinte texto: Roberto Carlos é o artista brasileiro que mais vendeu discos e é um músico melhor que Caetano Veloso. Na minha opinião, o prefeito está correto, ele merece um cachê maior. Então, repara o quanto eu estou tentando manipular. Eu posso ser quem? Eu posso ser um assessor do Roberto Carlos dando entrevista. Eu posso ser um assessor do prefeito. Eu posso ser um empresário de eventos. Eu posso ser um jornalista que quero justificar porque eu gosto do prefeito ou porque eu gosto do Roberto Carlos. Enfim, eu quero colocar a minha opinião, mas eu faço uma mistura de fato e opinião que tento ao máximo fazer com que o leitor ou o ouvinte venha para o meu lado. Vamos destrinchar aqui esse texto. Então você coloca que o Roberto Carlos é o artista brasileiro que mais vendeu os discos e que muitas das vezes vai escolher um fato que vai tentar impactar e é um músico melhor que Caetano Veloso. Então repare, ele fez aquilo que a gente fez lá que eu mostrei naquelas primeiras frases. Ele colocou um fato e colocou uma opinião. O que ele usa para tentar mascarar essa opinião que o
que o Roberto Carlos é melhor do que o Caetano Veloso? Ele usa isso aqui, ó, na minha opinião. Ele quer te dar a entender que o que ele falou antes não era na opinião dele. O que ele falou antes eram apenas fatos. E que agora ele vai dar opinião. Ele tenta transformar a soma de um fato com opinião em um fato. Isso é muito utilizado colocando esse termo. Na minha opinião, e aí quando você está lendo, você acha que a opinião dele só começa a partir daqui. Quando ele já estava falando na opinião dele muito antes. Na minha opinião, o prefeito está correto, ele merece um cachê maior. Vocês viram a forma de manipular e os vários motivos que posso tentar te manipular usando fato e opinião? E eu ainda posso mais, eu posso ainda tentar aqui já no meu texto refutar pessoas que vão contra a minha ideia. Assim, não há motivo algum para reivindicar um cachê igual entre os dois. Pronto. Pegou um fato, deu 3 opiniões diferentes para tentar te vender uma ideia como se aquilo fosse verdade absoluta. Quais são os desdobramentos de uma entrevista, por exemplo? Se for numa reunião, ela vai atingir apenas aquelas pessoas que estão ali em volta, o que já é ruim. Mas qual é o problema quando isso atinge muita gente? Quando é o caso de uma entrevista, como é o caso de um vídeo que vai ter muito acesso, ou um jornal de grande circulação. Uma pessoa pode observar isso aqui e levar para o cotidiano dele, para a vida dele, de que realmente isso é um fato. Agora, é importante vocês entenderem o seguinte: esses exemplos que eu coloquei com Roberto Carlos e Caetano Veloso, vocês podem mudar para o que vocês quiserem. Vocês podem mudar para a política e escolher quem vocês quiserem. Vocês podem mudar para a economia. Qual seja o assunto, o objetivo, usar a dificuldade que a mente tem em definir o que é fato e o que é opinião para te manipular e vender uma opinião como sendo fato. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem como funciona, deixem os comentários. Se vocês gostaram, compartilhem, deixem o seu like. E inscrevam no canal para receber informações de novos vídeos. Obrigado por assistirem e até a próxima.